E enquanto isso, né, as coisas caminhavam na seleção. No clube, você fez parte de uma das equipes mais vitoriosas que o país já viu, de estrutura, de títulos também, que foi a Metodista São Bernardo. Como é que foi esse período, Marcão? Você chegou na Metodista com 17 anos? 16. 16 anos. Em 93, no início da Metodista, e deixou a Metodista em 2008. Então foram 15 anos de casa. Como foi esse período? Como é que era? Eu aproveitei muito, né? Toda a estrutura que a Metodista propunha ali. Então, procurava treinar pra caramba, me dedicar muito. E o Alberto deixava bem claro tudo que eu poderia aproveitar ali, o quanto eu poderia aprender e ganhar, não só aí para como atleta, mas também para a vida depois. Essa vida depois, a gente vai entrar no detalhe, né? Calma, isso aí, mas, enfim, naquele primeiro momento, assim, eu via como uma estrutura que nem você bem me colocou, era a melhor que tinha no Brasil. Então, a gente tinha muita segurança para fazer o trabalho tranquilo, né? E se dedicar 100% a ele. Né? Eu até trabalhava com meus pais. Meus pais, eles tinham uma barraquinha de batata frita, pastel, bebidinha em geral. E era no metrô Corinthians Itaquera. Então, saía de São Bernardo, ia lá pro Corinthians Itaquera ajudar ele. Isso 1h pouco da manhã já, porque até chegar lá de São Bernardo até Corinthians Itaquera, uma viagem completa. Aí eu ajudava ele e depois ia para casa. Então, eu aproveitei muito para poder ver se o handball ia realmente dar frutos ali, eu ia conseguir fazer uma carreira legal. Aí o pai chegou e falou, ó, eu preciso de você, não tá dando. Né? Eu só me ajudava e a gente não tinha um retorno naquele momento que pudesse ajudar com um salário, né? Era uma ajudinha de custo para você pagar a condução, um lanche, coisa do tipo. E aí eu peguei e falei para ele, ó, pai, eu preciso de mais uns 6 meses. A gente estava meio que no meio do ano. Eu preciso de mais uns 6 meses só para ver se vai dar certo. Depois desse período, eu comecei a me destacar a um ponto que eu lembro até de um arremesso do próprio Agberto, que foi um fera, né? E arremessou um arremesso muito forte, eu defendi, e aí o Alberto estava na arquibancada, ele, poxa, ficou na pilha, ficou feliz pra caramba, a galera do time ficou todo mundo contente, porque era difícil defender o arremesso do Agberto, né? E aí, depois disso, começou realmente a aparecer oportunidades. Falou, ó, agora você vai treinar direto com o time adulto e o time júnior, né? Então você vai estar aqui todo momento com a gente. E as coisas começaram a realmente andar aí. Aí eu comecei a ter uma ajuda de custo, falei, pai, ó, tá aqui, já melhorou alguma coisa. E uma sequência depois já veio seleção brasileira e tudo mais, então isso que fez eu continuar ainda. E ali na Metodista, acho que desde o começo, eu também pude ver bastante tempo dentro da estrutura da Metodista, era uma preocupação assim que, porra, eu lembro de ter até pesadelo com essa porra, porque era uma cobrança do atleta de se jogar, mas tinha a cobrança da história do cidadão. Então a história do estudo, do que você vai fazer no pós, do que... Cara, era uma coisa que até muitos atletas espanavam por causa disso. Pô, mas eu quero jogar. Irmão, você vai jogar se você estiver na faculdade, se estiver estudando, se tiver nota, se tiver... Isso era primordial. Sim. E ali eu acho que também surgiu a oportunidade para muita gente abrir os olhos, e a galera mais velha que estava ali meio que abraçou essa ideia, essa metodologia de trabalho e cobrava muito. Mas não cobrava pedindo, falando, com exemplo. Então todo mundo estudava, todo mundo se formou, todo mundo era professor, todo mundo... E assim, eu acho que, porra, mesmo você ajudando seu pai lá no começo e tendo um pouquinho de ajuda de custo ali no comecinho desse período de adulto, você começou a vislumbrar também um Sim. Eu lembro que, cara, teve... E aí você me corrige, mas teve uma época que a Metodista até financiava, tipo, carro pros caras. Tipo, pô, eu quero comprar um carro. Sim. Vai lá, a Metodista financia e você desconta. Quer comprar apartamento. Eu lembro como adversário, que acho que é a primeira equipe que começou a, de repente, uniformizada por jogos, assim, era profissional. Era o time profissional e a gente era do Pinheiros, eu já era do Pinheiros, e a gente invejava, entre aspas, aí, porque a gente não tinha uniforme, não tinha estrutura, a gente tinha estrutura de clube, mas a Metodista acho que é o que veio para revolucionar o handball, e acho que toda essa geração aí aproveitou demais. Né? Essa lembrança que você trouxe é muito boa, Diogo. Eu olhava para o time, os caras mais velhos, né? Pô, um tá estudando para odonto, o outro tá fazendo direito, outro tá fazendo engenharia. Então, cara, que legal. Você via realmente futuro
nas carreiras, né, dos atletas. Detalhe, eram todos atletas de seleção. Isso, não era exato. que tipo, o cara vai... Não, irmão, o cara da seleção, o cara tá estudando direito, o cara tá estudando engenharia, o Wilson é engenheiro. O Hélio fez direito, mas não passou no OAB. Aí para professor de educação física. O Maca. E depois passou a trabalhar lá, né? Tinha essa... Joga, estuda e arruma um emprego. E o Maca foi docente da faculdade, cara. O Agberto foi docente da faculdade. Então tinha todo esse... Era tudo muito amarradinho para você ter uma carreira. Então, assim, era quem soube aproveitar como você soube aproveitar, se formando e tal. Acho que foi... E tem uma história bacana aí, né? Tem 1 milhão, né, Marcão? Não, 1 milhão, mas uma nessa parte é top. Eu lutava karatê e trabalhava com meus pais, ajudando ali em casa. Eles iam pro trabalho lá, eu ia para São Bernardo. Aí eu saí de São Bernardo e ia lá depois encontrar com eles lá no Corinthians Itaquera. Então era uma loucura. Onde é que tá o estudo? Né? Então ficava um tempo curto ali. Então eu gostava mais de jogar, mais de lutar o karatê e ajudar meus pais. Tá bom, aí eu estudo. Não tá indo muito bem, depois a gente via isso. Esse depois chegou o momento que eu fui cobrado. O Alberto, eu descobri que ele morava ali, Vila Prudente. Vila Prudente, ali perto. Então, ele me dava carona até Vila Prudente, eu pegava um ônibus só para casa, para São Mateus. Tinha um ônibus direto. Falei, perfeito, né? Eu não tinha que pegar 3 ônibus para ir para casa. Aí, eu fui com ele de carona. E no meio do caminho, papo vai, papo vem, né? E ele, aí, como é que tá o colégio, Marcão? Olhei pra fora, olhei pro outro lado. E eram uns papos meio tensos, cara. Quando esses papos do Alberto, de estudo, cara, eu lembro. Até hoje meio que dá um... Falei, caralho, Lavigne vai cobrar, velho. Eu não tô indo pra faculdade, não sei o que. Ele falou assim... E aí, Marcão, como é que tá o colégio? Eu falei, eu não tô indo pro colégio. Aí abriu o jogo, né? Por quê? Eu falei, fui mal numas notas e desanimei um pouco, não tô indo. Ele, Marcão, tem que ir. E aí, cara, até o Alberto é um cara que eu falo assim... que me ajudou muito, né? E ele falou para mim assim, olha, legal, você pode correr atrás agora e voltar a estudar, porque é importante. Depois que você encerrar a carreira, né? E é importante você ter uma formação, tudo mais. Galera, entrava aqui no ouvido e saía no outro. Né? Molecão, tá? Você nunca achou que amanhã ia chegar, né? E o meu já tava ali travado, né? Falei, vou tomar uma bronca e tal. Não, já tava... E ele deu todo o conselho. Entrou no ouvido e saiu no outro. Aí ele falou uma única coisa que foi que você falou. Não sei se você sabe, Marcão, mas é o seguinte, se você não estiver estudando, na Metodista não joga. Como é que é? Aí eu corri atrás. Estou terminando a 2ª faculdade, fiz pós-graduação, 2 pós-graduações, então, quer dizer, agora empreendi mediante a formação. E era legal, cara, porque nessa época aí você era um cara que, ele já via com olhos de... Cara, é uma joia, é um talento e tudo, não sei o quê. E ele tava cagando. Se você não tivesse também, irmão, sai, tá fora, acabou. E aí tirava mesmo, entendeu? Então, podia arrumar outro, talvez não no mesmo nível, mas a Metodista podia escolher o atleta também tinha isso nessa época, que quisesse. Então todo mundo queria estar ali, todo mundo queria. Então tinha esse detalhe também. Mas, do culhão de... não tá estudando, sai fora. Vários foram cobrados e foram mandados embora. Sim. Categoria de base, então, uma penca, que não ia pra escola e tudo, uma penca. Então...